para começar, o senhor está em campanha para seguir no cargo até o final do ano que vem? O senhor quer continuar na presidência do Corinthians até o final de 2026? Então, eu estou me colocando à disposição para isso. Mas isso é necessário que, depois que passar do dia 9, é necessário que os conselheiros entendam que eu deva continuar. Porque, na verdade, eu quero trabalhar e quero ter condições de trabalhar sem a política normalmente no Corinthians, que a política é muito grande nesse momento. Eu acredito que a gente está 90% hoje política e 10% técnico. Então, nós vamos transformar isso, voltar a ser o Corinthians 50-50. E o senhor permanecendo até 2026, como é o desejo que o senhor está manifestando agora, o que o senhor pretende fazer pelo Corinthians nesse ano e meio? O que o senhor pretende fazer? Qual é a sua... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo da entrevista coletiva do presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, à Rádio Bandeirante. Então, uma entrevista polêmica, uma entrevista reveladora, esclarecedora de vários pontos, os mais principais do Corinthians, sobre política, sobre futebol, gestão, administração, uma série de coisas. Mas antes de tratar desse assunto, vamos projetar primeiramente o jogo do Corinthians amanhã, domingão, contra o Fortaleza na Neoquímica Arena, e também projetar aí o jogo de volta pelas oitavas de finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz Parque. Lembrando que o primeiro jogo foi quarta-feira passada na Neoquímica Arena e o Corinthians venceu por 1-0, gol de Memphis. Um jogo muito truncado, um jogo que os números mostraram aí uma igualdade das equipes, né? As duas equipes jogaram muito bem, foram números espetaculares. Tem muito, e eu, sinceramente, revelo aqui que tem muito tempo que eu não vejo um jogo tão, assim, lá e cá. Isto mostra os números, né? Que foram praticamente iguais, diferença mínima, e também a transmissão da Globo. Foi a maior audiência da temporada 2025. Inclusive o Palmeiras esteve no Mundial e foi até as quartas de finais e a Globo não teve essa audiência. A Globo deu 27 pontos de audiência e o prognóstico para o próximo jogo na quarta-feira é que chegue aí a 30 pontos de audiência e eu acredito que vai chegar. Corinthians amanhã vai enfrentar aí o Fortaleza no Campeonato Brasileiro com o time, estou projetando um time totalmente alternativo. Já soube de notícia que o Corinthians treinou ontem com um time totalmente diferente, com Léo Maná na lateral, com Kaká e Félix Torres na defesa, meio de campo com Rian, no ataque com Romero, Thales Magno. Então um time 100% diferente, até porque o Fortaleza é um time que não está bem no campeonato, né? O Davi Luiz acabou saindo, o Vojvoda acabou saindo, ele está passando por uma fase muito ruim lá. E o Corinthians, mesmo com o time reserva, tem condições sim de vencer o Fortaleza. Acredito eu que Dorival, bem provavelmente, vai deixar os principais jogadores do Corinthians, como o Memphis, né? Que demonstrou um cansaço muito grande contra o Palmeiras na quarta-feira passada, no segundo tempo. O Yuri Alberto, e após 58 dias, né, fora dos gramados, retornou, jogou, né, entrou no início do jogo contra o Palmeiras, acabou sofrendo a falta para Rodrigo Garro bater rapidinho e Mateuzinho cruzar na cabeça do Memphis para fazer 1-0 Corinthians. Acredito que também o Rodrigo Garro não jogará amanhã. Acho que Dorival deve poupá-los e deixar talvez no segundo tempo, caso precise. Mas Dorival está tentando aí deixar o time arredondinho para quarta-feira que vem. Principalmente esse trio, Memphis e Yuri Alberto, precisa estar numa noite espetacular, precisa estar muito acertado, muito ajustado, porque o jogo do Allianz Parque é difícil. No primeiro jogo na Neoquímica Arena, para mim, o sistema defensivo do Corinthians fez toda a diferença. Foi um sistema defensivo muito ajustado, compactado. Mateuzinho jogou um dos melhores jogos da sua carreira. Acho que é fraco tecnicamente, mas foi perfeito. Na lateral esquerda, Bidu foi muito bem. A dupla de zaga,
André, Ramalho e Kaká jogaram muito, não falharam, seguros, técnicos, sabe, inteligentes, sabia sair jogando com inteligência. Então, assim, o sistema tático perfeito. O sistema tático da defesa, ou defensivo, perfeito. O que precisa melhorar é o Memphis, é o Yuri e o Garro. A parte ofensiva do Corinthians ainda está deixando a desejar. Então, o jogo amanhã não é um jogo fácil, mas o Corinthians tem condições de, jogando em casa, ganhar esse jogo, e Dorival se preocupar com o jogo de quarta-feira, porque é um jogo importantíssimo para o Corinthians chegar às quartas de finais da Copa do Brasil e conseguir uma premiação de 4 milhões e 700. É muito dinheiro para um clube que está devendo 2,5 bilhões. Então, qualquer dinheiro que entrar vai ajudar o clube, porque o Corinthians está tendo dificuldade para cumprir, para honrar os seus compromissos, mas é necessário. E aí, Osmar Stabile ontem concedeu uma entrevista para a Rádio Bandeirante e falou de vários assuntos, acabou soltando o verbo ao vivo, sobre os problemas do Corinthians, né? Revelou que está à disposição, né, para ser candidato na próxima eleição do Corinthians, né? E diz ele que, primeiro, agora ele pretende continuar, né? Porque acha mesmo, tem convicção que Augusto Melo, por tudo que fez, será impeachmentado dia 9 de agosto, onde acontece aí a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou reconduzir ao cargo. E o Osmar Stabile acredita que ele vai continuar, porque o Augusto deve ser impeachmentado, né? Lembrando que esse mandato aí do Augusto, né, que o Osmar Stabile é vice, vai até dezembro de 2026. Stabile também está como conselheiro vitalício no Corinthians desde 2003 e como conselheiro trienal desde 2000. O Timão tem 100 conselheiros vitalícios. Corinthians não pode mais, né? Segundo o Stabile, não pode mais errar. Corinthians tinha 120 oportunidades de errar, 119 já erraram. Então sobrou uma, e uma é para acertar. Corinthians apenas tem apenas uma chance aí, precisa acertar nesse momento. O Stabile, em poucos dias, né, já conseguiu aí mostrar o seu trabalho, né? Colocou reconhecimento facial em apenas 25 dias, porque estava parado, né? E o resultado já veio nesse jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. O Corinthians teve aí em torno de 45 mil pagantes, com a renda aí de 3 milhões e 300 mil reais. A contrário do jogo entre Corinthians e Palmeiras no ano passado pelo Brasileirão, que ainda não havia leitura facial. Então o Corinthians teve 46 mil ingressos vendidos, né? 46 mil pagantes, para uma renda de 2 milhões e meio. Então o reconhecimento facial acabou com o cambismo, né? E aumentou a lucratividade do Corinthians. Para mim, na minha opinião, o Corinthians, a situação, né, do Corinthians era complicada, né? O clube dava muitas cortesias, né, às autoridades, a celebridades, né? E essas cortesias acabavam aí diminuindo o faturamento do Corinthians, né? O Timão, com menos torcedor, faturou mais de 800 mil reais em relação ao jogo do ano passado, comparado com o jogo desse ano, que foi Corinthians e Palmeiras. É evidente que havia uma situação aí ilícita no Corinthians. Era ingressos desviados, que abastecia aí o bolso de muitas pessoas, muita gente. E olha que isso só uma ponta do iceberg, né, da corrupção do Corinthians. Tem muito mais coisa. Infelizmente, mas é a realidade. O Stabile não escondeu aí que Corinthians está passando por um momento muito difícil, mas em 60 dias conseguiu organizar algumas coisas extremamente importantes. E eu consegui anotar para pontuar para vocês em relação à entrevista do presidente Stabile. Ele colocou os salários em dia, né? Colocou os direitos de imagem em dia. A primeira parcela da premiação do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, né, já foi paga. Osmar Stabile, junto com
os líderes do elenco, acabou negociando em 3 parcelas. A primeira já foi paga, e a próxima será dia 22 de agosto. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabler, revelou que é a favor, né, da expulsão de Andrés e Duílio referente ao uso do cartão corporativo do Corinthians com gastos pessoais, caso seja comprovado essa irregularidade. E nessa sexta-feira, né, o Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, concedeu uma entrevista, né, coletiva e disse que vai expulsar o cara, ou seja, André Santos, que construiu o estádio por gasto aí de 10 mil reais e ressarciu imediatamente o clube, né? Romeu Tuma Júnior disse que vai sugerir ao presidente interino Osmar Stabler que não exista mais o cartão corporativo. E aí Osmar Stabler falou que não assistiu ainda a coletiva de Romeu Tuma Júnior, porque já havia ido para a Rádio Bandeirante, né? Tava no trajeto, e Osmar Stabler confirmou que está estudando, né, para acabar com o cartão corporativo, né, mas para arrumar um outro sistema. Vai viajar, né? Aí faz o orçamento de que vai gastar, e se for gastar um pouco mais, leva o dinheiro. Então, Osmar Stabler falou de assuntos polêmicos, né? Assuntos esses que são muito importantes. O Corinthians, né, é um clube da grandeza do Flamengo, como está aqui, né, na capital paulista, talvez tenha até mais visibilidade, a imprensa cobre até mais, né, que traz mais notoriedade, tendo em vista que São Paulo é muito maior do que Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, observando o trabalho do Osmar Stabler, né, sinceramente eu tenho gostado muito, porque Osmar Stabler assumiu o Corinthians com vários problemas, e em poucos dias Osmar Stabler já mostrou o seu trabalho. Não tem falado muito, tem falado quase nada, a contrário do senso de Augusto Melo, que falava tudo, deixava tudo em clara, né? Falava mais do que deveria, tanto ele quanto o Rubão, quando começou seu mandato em janeiro de 2024, né? Falava um monte de asneira, né? E Osmar Stabler tem trabalhado caladinho e feito um trabalho espetacular. Já fez aí a leitura facial no estádio, hoje organizou, sobrou dinheiro pro Corinthians, aumentou a lucratividade do Corinthians. Osmar Stabler viu que não havia necessidade de ter 4 categorias de base, sub-16, sub-17, sub-18, sub-20. Osmar Stabler foi lá e acabou com a sub-16 e a sub-20. Só ficou a sub-17 e a sub-20. Osmar Stabler, por acabar com essas duas aí bases aí, né? Duas bases. O que aconteceu? Ele acabou dispensando 57 jogadores da base. Isso já sobrou um dinheiro pro Corinthians. E também, quando o Augusto Melo estava no Corinthians, ele acabou contratando 87 jogadores para a base, inclusive contratou até filho de diretor. E desses 87, Osmar Stabler já também, quase 40, já dispensou. Osmar Stabler está fazendo uma faxina no quadro do Corinthians, porque era em torno de 1.400 funcionários, hoje já voltou para 1.270, 1.280, já mandou em torno de 120 funcionários embora. Então, com essas reduções tudinho, o Corinthians tinha em torno aí de 42 milhões a sua folha salarial de todo o clube, hoje voltou para 39, para 40. O Corinthians tinha uma folha salarial só dos jogadores, quase 24 milhões de reais. Hoje já está em torno aí de 22,5, quase 23, entendeu? Então, Osmar Stabler, caladinho, mas trabalhando muito. Ao contrário de Augusto, que falava muito. Acredito eu que os sócios irão sim fiscalizar o Andrés e do Duílio, que eles foram negligentes, já era para ter fiscalizado, né? Pelos gastos do cartão corporativos, com gastos pessoais, com farmácia, com restaurante, com hortifruti, mercado, e eles serão expulsos do quadro associativo do Corinthians, né? Acredito eu. E Augusto Melo será dia 9 de agosto, também impeachmentado, porque Augusto deixou muito a desejar, confiou, dizer que a gestão do Corinthians seria profissional, e a gestão do Corinthians foi extremamente amadora,
Ele falou que pessoas que iam trabalhar com ele seriam pessoas da sua confiança e em pouco tempo, em um ano mais ou menos, já saíram 10 diretores do Corinthians. Inclusive, Augusto Melo, pelo caso da Vadibet, acabou sendo indiciado, né, pela Polícia Civil pelos crimes de lavar dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. E o Ministério Público acabou oferecendo denúncia e a Justiça acatou. Augusto Melo, Alex Cassundé, Sérgio Moura e Marcelo Mariano acabaram virando réu dentro do processo. E quando o Corinthians fazer um trabalho seríssimo, o Corinthians vai ser igual o Flamengo, vai conseguir comprar jogadores caros, jogadores bons, e todo ano tá conquistando o título, tá aí lutando para conquistar. O Corinthians hoje, após 6 anos, foi ganhar o Paulista. Vê se o Corinthians ganha um título nacional, por exemplo, a Copa do Brasil, um Brasileirão. Vê se o Corinthians ganha aí um título internacional, por exemplo, a Libertadores. Como? O Corinthians esse ano acabou saindo do grupo de fase da pré-Libertadores. Não conseguiu ir para a Libertadores. Isso é vexatório, isso é lamentável, é triste, mas é a realidade do Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acharam da entrevista do presidente interino Augusto Melo? O que vocês acharam? Qual que é a sua opinião a respeito da coisa? Vocês acharam que Augusto Melo, Osmar Stabile, foi claro nas suas ponderações, nas suas colocações? Vocês acharam que ele estava muito comedido, porque está pensando aí na política, que ele quer vir ser candidato? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade, para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.